Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos voltando com mais uma aula e hoje vamos falar sobre o grupo dos protozoários, um micro-organismo que costuma sobreviver nos espaços aquáticos, né? Porém, nós também temos aqueles parasitas que eles conseguem sobreviver dentro do corpo dos seres vivos, inclusive no homem. Então hoje nós vamos aprender as características básicas desses micro-organismos e aprender também as doenças que são causadas por ele. Então esses micro-organismos eles têm um potencial de risco muito grande, né, para o homem. Então há muitos micro-organismos patógenos e que podem prejudicar o organismo do seu hospedeiro. Uma das características bem básicas do protozoário é que eles possuem três grupos que os favorecem para os meios de transmissão, né? Inclusive quando eles são encontrados em outros ambientes, principalmente no solo e também na água, que são essas estruturazinhas básicas qual vocês podem visualizar na imagem. Então nessa primeira imagem aqui, ó, nós conseguimos ver um tipo de protozoário do tipo Pseudópodes, né? Onde ele possui os filamentos, né, umas estruturas, melhor chamando, na sua parte externa, que facilita esse tipo de micro-organismo a se locomover através de contraturas, né? Então, como vocês conseguem também perceber na imagem, nós temos umas estruturas maiores e outras menores. Isso é porque, de modo que o micro-organismo ele vai se locomovendo, essas estruturas vão se contraindo, elas diminuem e depois aumentam de tamanho. Nós também temos aquelas do tipo flágelos, né? Que são aquelas estruturas na parte inferior do organismo, que é responsável também pela locomoção, então os ajudam a se locomover. E nós também temos as ciliadas, ou também chamados de cílios, né? Onde através também de uma contratura, como bem chamada de lisa, né? Essa parte também aqui, ó, externa de todo o parasita, ela os ajuda, esses micro-organismos, a se locomover e penetrar no homem, né? Dependendo do ambiente qual nós vamos encontrar esse tipo de parasita. Aí aqui nós temos algumas doenças que nós vamos falar na aula de hoje, que são causadas por parasitas. Aí nós temos teníase e cisticercose. Teníase e cisticercose é uma doença bem comum, né? Encontrada aqui inclusive no nosso país, e é uma doença que ela é causada pela ingesta de carne mal cozida ou mal passada de boi ou de porco, né? Então é uma doença que ela pode ser facilmente transmitida através da ingesta desses alimentos, né, mal passados e que estão contaminados pelo parasita do tipo Taenia solium ou a Taenia saginata. Aí nós também temos a amebíase, né, uma doença também bem comum, causada aí pela ingesta de águas contaminadas, de alimentos. Ascaridíase, causada pelo Ascaris lubricoides, nós vamos falar também um pouco mais sobre eles. Nós temos a ectossomose, inclusive na nossa cidade, em Santo Inês, já tivemos casos, né? É a famosa barriga d'água, uma doença causada aí pela penetração de parasitas, né, de caramujos que são infectados, né, e quando a pessoa ele entra em contato, né, com o ambiente o qual tem, né, o caramujo, e ele libera as larvas e penetra na pele, no corpo da pessoa, ela acaba atingindo aí os vasos, o intestino, e aí causando um aumento de tamanho dessa região abdominal. E aí temos a doença que nós chamamos de ectossomose, tá? Causada aí pelos cistossomas maçônicos. Aí nós também temos leishmaniose, né? Leishmaniose visceral bem conhecida também, causada pela picada do mosquito. Nós temos a giardíase,
A giardia também é uma infecção comum, né, encontrada através da ingesta de águas contaminadas. A gente tem a mania de beber águas aí de açudes, né, de rios. E quando ingerimos não só água, mas também o alimento, o qual esteja contaminado aí por esse tipo de parasita, né, pelos ovos que são liberados, a gente é contaminado por esse parasita. E aí nós temos a filariose, bem conhecida também como elefantíase, e a ancilostomose, também chamada de ancilostomíase, infecção que é também chamado de parasita do cachorro, né? Então, aquele tipo de parasita que ele sobrevive tanto dentro do organismo, né, da pessoa, do animal, como também ele tem um tempo aí de meia-vida no solo, tá? Então, quando o indivíduo, ele, ao caminhar com os pés, né, sem calçados, em locais que estejam contaminados por esse tipo de parasita, principalmente ambientes que tem cachorros, né, infectados, ao liberar esse tipo de parasita no solo, e aí ele penetra na pele e contamina a pessoa, e ela pode até andar. Tem umas imagens bem interessantes, né? Essas larvas conseguem caminhar nessa parte mais superficial da nossa pele, tá bom? Então a gente vai ter umas imagens bem interessantes para mostrar para vocês mais na frente. Então vamos aqui falar da nossa primeira doença parasitária, que é a teníase e cisticercose. Então, a teníase e a cisticercose, como eu havia falado anteriormente, é aquele tipo de infecção, de doença causada pela ingesta de carne mal cozida ou mal passada, né, de boi e de porco, tá? Então nós temos aqui como principal parasita causador desta doença a Taenia solium e a Taenia saginata, também chamada, né? Preste bastante atenção nesses tipos de agentes causadores, agente etiológico na doença, cai muito em concurso, tá bom? Nós também temos como principal sintomatologia, né, as principais manifestações desta doença: diarreias frequentes, prisão de ventre, tá? Enjoo, dor abdominal e cefaleia, né, um termo técnico que a gente dá para dor de cabeça. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem bem interessante, onde mostramos aqui o ciclo evolutivo da doença, tá? Então olha só que interessante. Então, pessoa ao defecar no solo, né, os ovos eles começam a se produzir, atinge o boi, né, o vaca ou o porco, e aí quando a pessoa ela ingere a carne, né, mal cozida ou mal passada, né, contendo os cistos, os óvulos desse parasita, ele atinge aí o intestino, causando o que a gente chama de teníase, tá? O que também é interessante a gente compreender, principalmente vocês que são da radiologia, é que esse tipo de parasita, né, quando ela atinge o nosso sistema nervoso, né, através também da ingesta desse cisticerco, acho que vocês já devem ter visto por aí nesses frigoríficos, né, essas carnes de porco, de boi, uns ovozinhos meio que esbranquiçados nas carnes. Isso ali são cistos. Tome muito cuidado ao ingerir carne mal cozida ou mal passada contendo aquele cisto, tá? Então, quando aqueles cistos eles atingem o sistema nervoso, ele acomete uma doença que nós chamamos de cisticercose. Pode causar problemas na visão, fortes dores de cabeça, né? Inclusive levar a pessoa a óbito. E aqui como principal meio profilático, né, logo nossa disciplina é autocuidado de saúde, higiene, profilaxia e autocuidado em saúde, não podemos deixar de falar das medidas de prevenção. Então, ter muito cuidado ao ingerir as carnes mal cozidas ou mal passadas, carne crua. Beber água sempre mineral, filtrada ou bem fervida. Lavar bem as mãos, né? E o hábito de higienizar as mãos, ele na verdade é uma medida de precaução padrão, aquela primeira medida que nós devemos fazer para todo e qualquer tipo de atividade, né? E também nós temos também a higienização, né? A lavagem dos alimentos corretamente, tá?
Então, como eu havia falado, aqui nós temos aqui a cisticercose, infecção uma doença que atinge o nosso sistema nervoso. E aqui olha só os sintomas, né? Dor de cabeça, como eu havia falado, convulsão, é um sintoma muito comum quando o paciente, a pessoa tem espasmos musculares, né? Pode ser parcial, pode ser total. Confusão mental e também tem um rebaixamento do nível de consciência chegando ao estágio de coma, tá? E aqui nós também podemos ter dor local, inchaço, né, nas regiões e também processos inflamatórios, bem como câimbras e dificuldade nos movimentos. Por quê? Porque ela é uma infecção que ela atinge o nosso cérebro, o órgão que controla, né? Controla tudo, nossos movimentos principalmente. Então, quando ele atinge alguma área que é responsável por emitir as informações para que nós possamos realizar esses movimentos, né, são prejudicados por eles. Então, podemos também perder ou ter uma dificuldade desses movimentos devido a essa infecção. E aqui nós temos uma imagem mostrando para vocês também o ciclo evolutivo, do mesmo modo da teníase, ao ingerir os ovos, né, com carne mal cozida, né, crua, mal passada. Do mesmo modo, você, ao ingerir os cisticerco contendo nas carnes, né, de boi ou de porco mal cozido ou mal passada, você pode ser contaminado pela cisticercose, né, através aí da tênia, que nós chamamos de tênia sólida. Aqui eu trouxe uma imagem de tomografia mostrando para vocês, né, uma doença que também pode ser diagnosticada através dos exames clínicos com o paciente, né, e da sintomatologia. Percebemos aí essas imagens aqui dos cisticercos localizados nessa região do cérebro, tá bom? Aqui então nós temos mais outra imagem mostrando, né, contendo aí os cisticercos. Então, quem for se especializar na área da tomografia, nós vamos ter aqui essas imagens apresentando para vocês. Assim como a infecção causada por teníase, nós temos aí não ingerir carne crua, né, ou mal cozida, sempre lavar bem as mãos, né, ao ingerir qualquer tipo de alimentos, beber bem, né, beber apenas água mineral filtrada. E aqui nós também temos outro tipo de parasitose chamado de entamoeba histólica, né? Então essa entamoeba, também chamada de amebíase, é uma infecção que ela acomete principalmente o nosso trato intestinal, causa como principais sintomas aí fortes dores abdominal, né, diarreias, e o meio de transmissão dela é através da ingesta aí, como eu havia falado também no início da nossa aula, de alimentos ou até mesmo de águas contaminadas contendo aí os cistos desse tipo de parasita, né, que é a entamoeba histolítica. Principal meio, né, profilático, né, saneamento básico, ao ingerir alimento ou água, né? Então, higienizar corretamente as mãos, lavar bem os alimentos, beber apenas água filtrada, né? Aí nós temos uma outra infecção também comum encontrarmos, que é Ascaris lumbricoide, também chamada de ascaridíase, tá? Então ela é uma verminose que ela acomete também o nosso trato intestinal, causa fortes dores abdominal, né? Além disso, ele é um tipo de parasita, pessoal, que ele pode também se mover, né, se locomover para outras regiões, né, para outros órgãos, né? E quando ele sai do seu local ali, né, de habitar realmente, que é o intestino, e começa a se proliferar para outras regiões, para os outros órgãos, né, ele causa aí, além de dores abdominal, convulsão, né, dor de cabeça, aumento da temperatura corpórea, as evacuações frequentemente, né, várias vezes ao dia, diarreias, e pode levar a pessoa a óbito, pois é uma infecção também, né, que pode atingir qualquer órgão. E olha só, ciclo evolutivo da doença. Então, a pessoa defeca no solo, né, e ali os parasitas eles começam a sofrer
as suas transformações. E aí quando a pessoa, né, ela leva a mão à boca ou ingere alimentos, né, contendo esses óvulos, os parasitas, ele é contaminado. E aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês, olha só. Claro, o paciente, né, desse já foi a óbito, né, as lombrigas elas já estão saindo pelo canal auditivo, pelo canal da cavidade oral e região da narina. E aqui é um exemplo aqui do intestino do paciente, né, totalmente coberto aí por essas lombrigas. Então, ascarias lumbricoides, né, também chamado de lombriga, a famosa lombriga, né. Profilaxia. A gente costuma dizer que essas lombrigas, a asca lumbricoide é bem parecido com o nosso nissin, né, com o macarrãozinho que nós estamos acostumados a comer. Mas isso é verdade, né? Então, meio de profilaxia é uma educação sanitária, tratamento das pessoas doentes por essa lombriga, né? Tratamento aí de águas, higienizar corretamente os alimentos e também a mão. E aqui nós temos enterobíase verminose, é um assunto da nossa próxima aula, certo? Um beijão a todos.